Copa do Mundo de 1966. A edição que foi realizada na Inglaterra foi a primeira e única vez que os ingleses conquistaram o título mundial. Mas não é sobre a conquista inglesa em 66 que vamos falar neste vídeo, e sim sobre talvez a campanha mais surpreendente da história das Copas. Vamos falar sobre a Coreia do Norte de 1966. A Copa daquele ano foi palco de muitas surpresas. Um título inédito inglês, uma eliminação precoce do Brasil na fase de grupos e uma tal equipe asiática que chocou o mundo. Apesar da inesperada campanha dos coreanos em 66, a qualidade daquela equipe não era tão surpreendente para todos. Nas eliminatórias para a Copa, África, Oceania e Ásia disputariam apenas uma vaga para o torneio, o que seria um absurdo hoje em dia. Na época foi tratado com normalidade. Com um regulamento bem confuso que daria inveja ao futebol carioca e até difícil de ser explicado, e com vários impedimentos de algumas equipes entrarem na disputa, como a África do Sul por conta do apartheid, a vaga foi decidida apenas entre Austrália e Coreia em 2 partidas. 2 jogos e 9 gols marcados pelos coreanos e 2 no lado australiano. As partidas foram realizadas no Camboja e a Coreia passou facilmente. Como as seleções africanas se negaram a participar das eliminatórias por conta da logística do torneio, a Coreia do Norte se classificou para a Copa do ano seguinte. O técnico da Austrália era o italiano Giacomo Baiucci, que avisou ao mundo o que aquela Coreia do Norte era capaz. Ele disse o seguinte: "Os coreanos são assombrosamente rápidos e capazes de render o máximo quando empenhados, criando sérias dificuldades aos adversários pelo seu espírito de luta e sacrifício. São obrigados a se desdobrarem para compensar deficiências físicas, porque todos os jogadores são de aparência frágil e o mais alto jogador deles mede apenas 1,70. O italiano também destacou 2 pontas da Coreia, Bong Jin-han e Seung-gyu Kim, além do centroavante Seong-jin Park. Os coreanos não tinham apenas os desafios técnicos das maiores seleções do mundo para enfrentar, mas traumas da guerra também para superar. Entre 1950 e 1953, muitos daqueles jogadores tiveram que enfrentar a Guerra da Coreia de perto, conflito que dizimou o país. As adversidades mentais era outra barreira a vencer. A Coreia do Norte ficou no grupo 4, com União Soviética, Itália e Chile. A estreia dos coreanos foi no dia 12 de julho de 66, contra a forte União Soviética, com o temido Lev Yashin, goleiro lendário. 3-0 para os soviéticos, e naquele momento as previsões eram de uma eliminação prematura para os norte-coreanos. 3 dias depois, dia 15, os adversários foram os chilenos, e a história começou a tomar outra forma. O jogo terminou empatado, 1-1. O gol dos asiáticos foi marcado por Park Seong-jin. Foi a terceira e última partida da fase de grupos que colocou esse time norte-coreano na história das Copas. A equipe tinha pela frente a forte Itália e precisava da vitória para avançar para a próxima fase da Copa. No dia 19 de julho de 66, a Coreia do Norte derrotou a Itália por 1-0. O gol marcado pelo heróico Park Do-ik deu fim à partida. Os italianos, que achavam que a qualquer momento derrotariam e reverteriam o placar, acabaram sendo surpreendidos pela firmeza defensiva dos norte-coreanos, que conseguiram a classificação. No dia 23 de julho de 66, a Coreia do Norte enfrentou Portugal nas quartas de finais. Após derrotar a Itália, a seleção asiática atraiu boa parte da atenção do público e encheu o Goodson Park com 40 mil pessoas. O começo de partida foi incrível para a Coreia. Foram 3 gols em 25 minutos, contra uma seleção portuguesa lenta e frágil. Park Seung-jin, Lim Dong-un e Yang Sung-koo marcaram. Na segunda etapa, brilhou a estrela de Eusébio, que fez 4 gols, e os portugueses ainda marcaram o 5º, e eliminaram a Coreia do Norte, 5-3. Depois do grande feito, os atletas saíram aplaudidos do estádio e foram recebidos como heróis em seu país. Alguns viraram membros do alto escalão do exército e outros optaram por permanecer no esporte. Park Do-ik, ao autor do gol contra a Itália, virou sargento do Exército Popular Coreano e depois treinador de equipes juvenis em Pyongyang. Mas fica a questão: será que um dia veremos a Coreia do Norte surpreender no futebol mais uma vez?
Em 2002, a rede britânica BBC viajou até a Coreia do Norte e entrevistou alguns dos jogadores que fizeram parte da seleção norte-coreana da Copa de 1966. Essas entrevistas deram origem a um documentário chamado O Jogo da Vida Deles, que está disponível no YouTube.